Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai continuar a falar sobre as sessões aqui no PHP, certo? Porque eu acho que é um assunto muito importante, porque geralmente você vai trabalhar com sessões para fazer login, logar usuários, né, em algum sistema e muitas das vezes que você loga um usuário, provavelmente você vai trabalhar com dados sensíveis, certo? Dados do usuário, CPF, sei lá, endereço, é, às vezes até dinheiro, certo? Se você estiver criando um e-commerce, coisa do tipo. Então é interessante que você saiba muito. Então eu resolvi deixar algumas sessões que a gente falou na aula anterior. A gente criou um sistema de login bem simples, bem assim, só para você entender como a gente mesclava tudo que a gente aprendeu, certo? Post, get, session e tal, certo? E eu te falei que não era para você utilizar aquele código em nenhum sistema de produção, certo? Então eu espero que você não esteja utilizando aquele código. Aqui ó, é o seguinte. Sempre que você for fazer qualquer curso na internet ou, sei lá, pessoal, se for na faculdade aprender, nenhum curso vai te passar tudo o que a linguagem tem, certo? Então sempre eu procuro te deixar alguns links do site do próprio PHP para você ir lá e ver por si só todas as funções que tem, coisas do tipo, certo? Então hoje a gente vai falar de funções de sessão. E eu deixei esse link aqui, eu vou deixar esse link aí na descrição e aí você acessa aí. Eu deixei ele aberto aqui, você pode ver que tem um monte de função específica para sessões em PHP, certo? E aí cada uma dessas aqui que você clica, você vai ter uma descrição mais detalhada sobre tudo, incluindo o código de pessoas aqui, exemplos de código, voto nos códigos aqui e tal, essas coisas do tipo, certo? Então é muito importante quando eu falar, acesse esse link, dá uma olhada, dá uma lida, acesse os links da descrição aí do vídeo e dá uma lida em cada uma das sessões, você não perde nada com isso, você só vai ter mais conhecimento com isso, certo? Eu separei algumas funções para a gente detalhar aqui, certo? Você pode também acessar o link do manual do PHP e ler mais sobre ela lá, certo? Então vamos começar aqui com a Session ID. Certo? Eu já deixei também alguns códigos prontos, porque eu estou percebendo que nos nossos vídeos a gente está ficando muito tempo digitando o código, certo? E é melhor a gente conversar sobre o código do que você ver o digitando o código em si na tela, certo? Então é o seguinte, aqui a gente está startando a sessão, certo? Então aqui a gente já falou disso, essa Session Start inicia uma sessão. No php.in você pode configurar isso para iniciar sozinho, mas geralmente você vai utilizar essa função, certo? Geralmente, na maioria, 90% dos casos, você não vai iniciar uma sessão automaticamente, certo? Lembra que eu te falei também, tá vendo essa linha 6? Eu estou usando uma função que chama Regenerate ID, certo? Lembra que eu te falei que quando a gente cria uma sessão, quando a gente inicia uma sessão aqui, o PHP gera um arquivo, certo? Dentro do servidor lá. E esse arquivo tem um ID. E aí ele gera também um cookie, o navegador gera um cookie ali no computador do cliente com esse mesmo ID, certo? Então o PHP usa essas duas informações para linkar o arquivo, a sessão, o ID da sessão no servidor, com o ID da sessão no navegador do cliente. E aí, a partir do momento que você tem esses dois ID, quando você starta a sessão e o navegador está conversando com o servidor usando esse cookie, o navegador sabe exatamente, aliás, o servidor sabe exatamente quem é aquele cliente, certo? E aí a gente usa as variáveis de sessão para fazer o que a gente quiser. Certo? Isso é o que faz a sessão ser persistente enquanto o navegador está aberto. Então, por exemplo, um usuário vai lá e loga no sistema, ele consegue navegar por todas as páginas do site que você configurou lá no seu sistema em PHP, utilizando esse ID de sessão, certo? Porque ali esse ID de sessão é único para cada cliente. Lembra que eu te falei lá na última aula da história do Joãozinho, meu vizinho que acessa o meu servidor e eu também acesso o meu servidor. Cada um de nós dois vamos ter um único ID de sessão. Então, as variáveis de sessão para mim são diferentes das variáveis de sessão para o Joãozinho, certo?
Então, se você quiser ver esse ID de sessão, você pode utilizar essa função Session ID, certo? E esse Regenerate ID, ele gera um novo ID da sessão. Se você quiser... a gente pode ter problema, como eu te falei, tem o ID de sessão no computador do cliente e tem o ID de sessão no servidor, certo? Se por um acaso, no meio do caminho, você tiver algum hacker, alguma coisa que consiga interceptar esse ID de sessão, esse hacker, se ele for esperto, ele vai conseguir simular que ele é aquele usuário. Por exemplo, suponha que eu sou um usuário aqui e eu acabo de logar no meu sistema. E aí alguém no meio do caminho consegue interceptar o ID da minha sessão, certo? Suponha que eu esteja utilizando HTTP ao invés de HTTPS e aí fica facinho de um hacker ir lá e pegar o ID da minha sessão, certo? Esse hacker, se ele for entendido, ele consegue se passar por mim se eu tiver, por exemplo, utilizando o ID de sessão incorretamente no meu sistema aqui, por exemplo, certo? Então, é sempre uma boa prática de programação. Quando você, por exemplo, for logar um usuário, você gera um novo ID de sessão só por garantia, certo? E aí você, por exemplo, se esse ID de sessão for interceptado, pelo menos ele é interceptado só numa sessão, que na próxima, na hora que o cara logar de novo, aquele ID de sessão já não funciona mais, certo? Então, para isso, a gente gera um novo ID de sessão. Então, se a gente quiser ver o ID de sessão, Session ID, então se a gente vir aqui no meu localhost, deixa eu ver qual que é esse arquivo aqui, novamente. Session ID. Então, vamos lá, session id.php. Então, aqui, ó, a gente tá vendo outra coisa aqui que eu não te falei ainda, mas já a gente chega lá. Então, esse é o meu ID de sessão, certo? Isso daqui tá vindo dessa linha aqui, certo? Então, aqui a gente quebra outra linha e a gente usa uma outra função aqui embaixo para ver o caminho onde o arquivo da sessão está salvo no servidor aqui, que é essa linha aqui de baixo, certo? Então, eu vou te mostrar esses arquivinhos só para você ter uma noção do que está acontecendo aqui, ó. Se eu vier aqui no meu terminal aqui, dar um cd, e aí aquele caminho ali, certo? Aqui eu vou precisar de sudo, vou dar um sudo ls. Todos esses arquivos que começam com sys, underline, são arquivos de sessão, certo? E aí depois do underline aqui, a gente tem o ID de sessão. Por exemplo, se eu vier aqui e dar um nano nesse arquivo sys com esse ID aqui, ó, esse é o meu ID, meu arquivo de sessão, certo? Tá vendo que a gente não setou nenhuma variável de sessão aqui, ó. Por exemplo, se eu vier aqui e falar que... Deixa eu tirar esse Regenerate ID para a gente não trocar o ID da sessão, porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui só para você ver no navegador. Toda vez que eu atualizo a página, eu estou gerando um novo ID de sessão, tá vendo? Então, a cada vez que eu atualizo a página, um novo arquivo daquele ali é gerado. Então, se eu vier aqui, ó, sudo ls, tá vendo que aqui tinha um tanto de arquivo, aí eu fui atualizando a página, foi gerando um novo arquivinho de sessão aqui, certo? Então, eu vou tirar esse Regenerate ID daqui nesse momento, só para a gente pegar um ID fixo. E aí, eu vou criar uma variável aqui, session, nome igual a Luiz. Você vai ver que isso daqui, essa variável de sessão vai ser salva. Vamos criar mais algumas aqui, nome, sobrenome, blá, Luiz. Certo? Aqui o que acontece? Essas variáveis aqui vão aparecer lá dentro daquele arquivo lá, certo? Então eu vou atualizar aqui para me pegar um... agora eu fiquei com esse ID aqui mesmo. Então agora vamos lá naquele arquivo, vamos dar um nano aqui e vou abrir este ID de sessão aqui, ó. Você vê aqui, ó, que agora a gente tem a variável nome aqui, certo? E aí ela é uma string, tem 4 caracteres, Luiz, certo? E aí aqui a gente tem outra variável, sobrenome, é uma string, tem 8 caracteres, tem blá Luiz aqui, certo? E aí a cada variável que a gente criar, ele vai salvando aqui nesse arquivinho, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Lembra que eu te falei, deixa eu voltar aqui, e vou dar aqui um echo session
sobrenome. E aí, aqui eu vou dar um BR aqui. BR para quebrar a linha, certo? Então, você já sabe o que isso faz, certo? Isso vai mostrar o meu sobrenome aqui na tela aqui. Deixa eu aumentar a tela pra gente. Eu vou fechar o navegador, a gente vai perder esse zoom, se eu não me engano. Então, beleza, aqui tá tudo certo, certo? Aqui eu estou exibindo uma variável de sessão, aqui o ID de sessão e aqui o caminho da onde esses arquivos de sessão estão sendo salvos. Se eu vier aqui, ó, e pegar esse ID, deixa eu voltar lá, eu vou pegar esse ID de sessão, vou copiar esse ID de sessão, certo? Vou apagar aqui onde eu estou criando essas variáveis aqui, certo? E vou vir aqui, ó, e vou falar o seguinte, ó, aqui a gente está usando a Session ID para pegar o ID, certo? Só que eu posso utilizar essa função também para setar um ID. Então, eu vou pegar aquele arquivo lá novamente, ó, Session ID igual a isso daqui, certo? Então, a partir do momento que eu faço isso daqui, ó, eu posso recuperar os arquivos de sessão, mesmo que eu feche o meu navegador, enquanto aquele arquivo lá existir. O PHP Garbage Collector vai apagar aquele arquivo em algum momento, certo? Então, não é bom confiar nesse método aqui para, por exemplo, recuperar a sessão. Sessão, geralmente, você pensa o seguinte: fechou o navegador, acabou a sessão, certo? Pensa assim, por ser sessão foi criada para ser assim. Fechou o navegador, acabou a sessão, cria uma nova sessão e aí continua dali, certo? Então, vamos pegar esse daqui, ó. Você está vendo aqui que a gente está usando esse Blá Luiz, certo? E aqui é o seguinte, ó. Eu não tenho nada setando sobrenome aqui, certo? Não existe nada criando essa variável aqui, ó, certo? Então, vamos voltar aqui. Vou copiar esse endereço, vou fechar o meu navegador, vou abrir meu navegador novamente. Neste momento, a sessão deveria ter morrido, certo? Só que como eu estou recuperando a sessão utilizando o Session ID aqui, se eu executar isso aqui no momento, eu tenho exatamente as mesmas informações na tela, ou seja, eu recuperei os dados da sessão daquele arquivo lá, certo? Então, o Session ID serve tanto para setar o ID da sessão, quanto para exibir o ID da sessão atual, só para que você entenda. E aí, por exemplo, se eu excluir essa linha aqui, ó, e aí eu vier aqui e fechar o meu navegador, abrir novamente e fizer isso que eu fiz aqui, ó, olha o que acontece. Undefined Index, sobrenome, certo? Está falando que sobrenome não está definido aqui no índice de sessão, certo? Então, só para que você entenda, neste momento eu não estou mais recuperando os dados da sessão, eu estou tentando iniciar uma nova sessão e como eu não configurei essa variável, ela não existe mais, certo? Então, só para que você entenda aí. Se por um acaso você também quiser dar uma olhada no cookie, a gente vai falar sobre cookie nas próximas aulas, mas se você quiser dar uma olhada no cookie que o PHP gerou, você pode dar um print na super global cookie. E aí você vai ver o ID de sessão que está atual. Deixa eu dar um print R no caso aqui, né? Às vezes eu confundo os prints echo aqui por causa que eu estou montando também um curso de Python. Se você não está seguindo, eu sugiro que você siga. Então aqui a gente tem esse cookie aqui, ó, PHP SES ID. E aí a gente tem o ID dessa sessão aqui, certo? Isso aqui, você vai ver que se eu fecho isso aqui ó, e abro novamente, ele gera um novo cookie, certo? Deixa eu atualizar. Eu preciso iniciar a sessão, né? Session. Start. Então agora sim, agora ele gera um novo cookie aqui pra gente. Então aqui a gente tem um novo cookie, esse cookie está vivo enquanto o navegador está aberto, certo? Se em algum momento eu fechar e voltar lá, é um novo cookie, certo? Um novo ID de sessão. Deixa eu ver aqui. Na última aula, ocorreu um errinho ali na hora que a gente estava montando o sistema de login, onde a gente incluiu um arquivo dentro de um arquivo que estava iniciando uma sessão, e aí o arquivo que a gente incluiu estava iniciando uma sessão também, e aí a gente tentou iniciar duas sessões
na mesma sessão, né, no caso. Para corrigir isso aí, você pode utilizar isso daqui, se você quiser, certo? Session Status. A gente vai ter o seguinte, se a sessão estiver desabilitada lá no php.in, você vai ter um retorno 0, ou essa constante aqui, certo? PHP Session Disabled. Se a sessão não estiver ativa, você vai ter esse 1 aqui, certo? PHP Session None, certo? E aí, se a sessão não estiver ativa aqui no momento, não tiver nenhuma sessão startada, você vai ter retorno dessa função status 1, certo? PHP Session None. E PHP, se a sessão já estiver sido startada, você vai ter um PHP Session Active, certo? Então aqui, ó, esses valores, essas constantes aqui representam números, certo? 0, 1 e 2. É interessante a gente utilizar as constantes ao invés de números, certo? Porque é um código que você possa ler e entender o que aquele código faz é mais interessante do que você ler um número e não saber o que aquele número faz, certo? Então, eu vou trocar aqui os números por isso aqui. Então, por exemplo, eu posso utilizar dessa maneira aqui para iniciar uma sessão, ou seja, se a sessão não está ativa, inicie a sessão, ou se nenhuma sessão foi ativada, eu inicio a sessão. Particularmente, eu uso o primeiro, certo? Se a sessão não estiver ativa, inicie a sessão, certo? Então, a gente pode utilizar isso daqui para evitar de tentar iniciar duas sessões numa mesma sessão, numa mesma página do PHP, certo? Então, esse Session Start vai te retornar o Session Status vai te retornar o status da sessão no momento que você usar essa função. A gente vai utilizar isso aqui nesse mesmo vídeo, certo? Posteriormente, um pouquinho para frente aqui nesse vídeo, a gente vai utilizar isso aqui e já eu te explico certinho. Session Unset. O que acontece quando a gente cria uma sessão e a gente quer que todas as variáveis aqui não existam mais, certo? A gente pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro aqui, ó, unset, a gente pode deletar uma das chaves aqui, certo? Então, se eu falar unset session nome, essa session sobrenome, aliás, essa session sobrenome vai deixar de existir. Se eu executar esse código aqui agora, você vê que no meu array eu tinha nome, sobrenome e idade, só que eu dei um unset no meu sobrenome, ele não existe mais no array da sessão aqui. Certo? Então, para eu eliminar uma chave, ou duas, por exemplo, se eu quiser eliminar o sobrenome e a idade, eu posso executar isso daqui, e agora a gente só tem o nome aqui de chave, certo? Então, assim, eu deleto uma chave da minha sessão, certo? Elimino ela. Se eu quiser, em algum momento, eliminar todas as chaves de uma vez, eu posso utilizar essa funçãozinha, Session Unset. Então, aqui eu estou criando chaves de sessão e vou imprimir aqui para você. Vai ser nesse primeiro array aqui. Depois eu utilizei a função Session Unset e dei um print novamente na sessão. Então você vai ver que essa segunda sessão vai estar vazia. Deixa eu executar de novo, um errinho do Code Runner aqui. Então beleza, ó, a primeira vez que a gente exibiu, a gente viu todas as chaves aqui da sessão que a gente criou aqui no array associativo aqui, certo? E na segunda vez que a gente utilizou a função Unset, deu print novamente, o array estava vazio. Então essa é uma maneira de eliminar todas as chaves aqui de uma sessão de uma vez, certo? Uma outra maneira que você pode fazer, e eu também já utilizei isso, é simplesmente configurar a session para array, certo? Array vazio aqui. É a mesma coisa. O teclado. Agora foi. Então vamos executar isso aqui. A mesmíssima coisa, certo? A gente tem o mesmíssimo resultado que a gente teria com o Session Unset, certo? Então, você pode utilizar essas duas maneiras para eliminar a sessão. Unset elimina uma chave específica, aí você manda a sessão com a chave. E Session Unset, vazio, elimina todas as chaves da sessão. Ou então, você associar um array vazio na sessão também elimina todas as chaves da sessão, certo? Visto isso, vamos ver o Session Destroy, certo? E esse aqui é confuso, porque é o seguinte. Isso daqui vai... Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Deixa eu fechar isso daqui. Isso daqui vai fazer o seguinte, ó. Tô iniciando a sessão, dando um eco no ID da sessão aqui,
criando as chaves de sessão, e aqui embaixo eu estou tentando destruir a sessão. Se eu utilizar só Session Destroy direto, eu vou eliminar os dados daquele arquivinho que eu te mostrei da sessão, certo? Pode acontecer alguns comportamentos estranhos se você utilizar Session Destroy, porque você vai deixar chaves órfãs aqui. Por exemplo, essa chave aqui, ó, Session Nome. Deixa eu acessar esse arquivo aqui para você entender. Ó. Ali naquele arquivo é justamente o comportamento que eu estou te falando. Ó. Se eu vier aqui em Session, e aí Session Destroy.php, deixa eu apagar isso daqui. E aí executar novamente. Beleza, aqui eu estou imprimindo Luiz na tela, certo? E olha o comportamento estranho. Eu só utilizei Session Destroy. Deixa eu voltar o negócio aqui para você ver. Vou dar um eco num BR aqui. BR. E aqui eu vou eliminar isso daqui rapidão. Vou voltar aqui. Vou executar. Então aqui a gente tem o ID da sessão, certo? Vou voltar aqui no meu terminal e vou acessar esse arquivo aqui. Então esse arquivo aqui, ó, tem algumas coisas aqui, ó. Tem variável nome, Luiz, sobrenome Otávio, idade 2020, certo? E aí vamos voltar aqui e vamos falar o seguinte: Session Destroy, certo? E aí eu vou executar novamente isso daqui. Você vê que está exibindo Luiz aqui na tela, certo? Porém, se eu fechar esse arquivo e abrir novamente, esse arquivo está vazio, certo? E aí, da onde está vindo essa seção aqui? Ó? Tá vendo? Então, esse é um comportamento estranho que está acontecendo aqui. Ó. Provavelmente, quando a gente atualizar a página, essa chave pode deixar de existir, certo? Mas, para garantir que a gente está realmente destruindo uma sessão, a gente não quer mais aquela sessão, por exemplo, a gente vai deslogar o usuário, a gente primeiro utiliza Session Unset, e aí a gente deleta todas as chaves aqui da sessão, e aí a gente destrói a sessão, certo? Então, deixa eu fechar isso daqui, executei sem querer. Deixa eu executar isso daqui, agora sim, agora a gente, quando a gente usou Session Unset, Session Destroy, a gente realmente destruiu a sessão, certo? Então aqui a gente não tem mais aquele índice nome lá na nossa sessão e a gente poderia, por exemplo, deslogar o usuário, atualizar a página, mandar ele para a página de login ou coisa do tipo, certo? Uma outra coisa também que a gente pode utilizar é mudar o tempo de sessão, certo? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. É o seguinte, se eu quiser, por exemplo, matar a sessão, não sei se você já observou quando você entra, por exemplo, um sistema de banco, uma coisa que mexe com, algum sistema que mexe com alguma coisa mais, sim, palpável, como dinheiro, por exemplo. Se você entra no sistema do banco e fica lá sem mexer em nada por, sei lá, 2 minutos, você vai ver que quando você for fazer qualquer outra coisa, a sessão morreu, a sessão foi expirada, certo? Você pode atingir esse mesmo comportamento aqui utilizando isso aqui, ó. Aqui, ó, estou verificando se a Session Atividade foi criada, essa chave aqui na minha sessão, e aqui eu estou vendo se o time, a hora atual, menos a atividade é maior que 10, no caso aqui. No caso aqui são 10 segundos, né, que eu coloquei aqui. 10 segundos. Então aqui só para a gente ver como exemplo, para a sessão morrer em 10 segundos. Então deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou pegar esse aqui e vou mudar esse daqui para http://localhost /index.php. Então aqui, ó, esse header location aqui, a gente falou, se eu não lembro, eu acho que a gente falou na aula anterior, mas eu estou simplesmente redirecionando o usuário para alguma página aqui do site, certo? Só para você entender aqui, ó. Então o que acontece? Eu tenho 10 segundos nessa sessão aqui, certo? Então se eu ficar inativo por 10 segundos, vou criar uma variável qualquer aqui, só para a gente ver. Luiz, nome, aliás, nome igual a Luiz. E aí eu vou dar um print vou dar um eco, aliás, nessa sessão aqui. Session
nome. Pronto. Deixa eu acessar a página para a gente ver ela bonitinha. Então, ali é session time. sessiontime.php. Ali, ó, aqui eu tenho essa variável Luiz, certo? Então eu posso atualizar a página, posso sair da página, voltar na página, fazer o que eu quiser. Toda vez que eu estou atualizando a página aqui, ó, eu estou atualizando essa... Deixa eu dar um print aqui, mas ela vai morrer ali agora. Deixa eu dar um eco nisso daqui. Eco. Para você ver o que está acontecendo. BR. Eco. Session atividade. Então aqui, ó, aqui já morreu minha sessão. Deixa eu voltar lá. Session time. Então aqui, ó, toda vez que eu atualizo a minha página, ó, você está vendo que esses segundos aqui são atualizados. Ou seja, eu estou salvando a cada momento que eu tenho a cada momento que eu interajo com o site, eu salvo como esse foi o último momento que houve uma interação nesse site aqui. Deixa eu voltar lá de novo. Então aqui, ó, cada vez que eu atualizo a página, eu estou falando, este foi o momento que ocorreu a última interação do usuário no site. A última atividade nessa sessão desse usuário foi nesse momento aqui, ó. E ali, ó, se eu parar por 10 segundos aqui, ó, aqui eu estou checando, ó, se a atividade está setada, foi configurada já, e o tempo atual menos a atividade for maior que 10 segundos, eu deslogo o usuário, certo? Eu faço toda essa ação aqui, eu deslogo o usuário. Então agora já passou 10 segundos, certo? Se eu vier aqui tentar atualizar a página, essa condição aqui vai ser verdadeira, certo? E aí ele vai deslogar o meu usuário. Então aqui eu estou simulando um comportamento de banco, por exemplo. Eu poderia colocar aqui 2 minutos de atividade, sei lá, 120 segundos, certo? E aí eu tenho que mudar o comentário aqui também. E aí se o usuário ficar 2 minutos sem interagir com o site, eu deslogo ele. Acho que 2 minutos é muito pouco, dependendo do que você for fazer. Aqui, ó, eu teria que, para a sessão morrer nesse momento aqui agora, eu teria que esperar 2 minutos, certo? Então a sessão não vai morrer aqui tão cedo. E a gente não vai esperar 2 minutos, é claro, né? Então vamos voltar aqui. O que a gente tem aqui mais? Session Destroy, a gente já falou. Session ID, Session Status, Session Time, Session Unset. E aqui é o link que eu te falei para você acessar. E aqui alguns testes que eu estava fazendo. Então aqui não tem mais nada. Eu vou excluir essa pasta aqui, certo? Nesse momento. E aqui eu vou te mostrar o seguinte. Na última aula a gente fez um sisteminha de login muito básico, certo? Nessa aula, eu quero fazer com você mais um sistema de login, porém um pouquinho mais avançado. Também não é para produção, é para exemplo de tudo que a gente falou aqui, certo? Então, eu já deixei tudo preparado para a gente não demorar tanto igual nas outras aulas. Então, vamos montar isso aqui. Deixa eu só te explicar o esquema aqui, ó. Deixa eu vir aqui no meu navegador, vou abrir a home aqui desse site. Então, a home, aqui eu posso tirar esse zoom, dar um Ctrl 0 aqui. Então, aqui a gente tem um site totalmente aberto, certo? Não tem nada de login aqui. Tem um formulário de login, mas ele ainda não tem funcionalidade. Então, eu tenho a home, tem a página 1, página 2, página 3, o login, aqui o formulário de login e o sair. Sendo que a única página que está fazendo alguma coisa aqui é o sair, porque eu já quero começar por ela já para te explicar. Então, deixa eu vir aqui nas minhas páginas, aliás, páginas, sair, certo? Então, nessa página tem só isso aqui, ó. Session Start, Session Unset, a gente já viu isso, e Session Destroy, certo? Ou seja, eu estou destruindo a sessão aqui nesse momento e mandando aqui na linha 5, enviando o usuário para a página de login. Simplesmente isso, mais nada, certo? Então, esse é o único arquivo que está preenchido com algum código PHP. Outros arquivos que você vai ver preenchidos PHP são esses require once ou include que eu tenho aqui. Esse, por exemplo, ó, é um menu. Então, se eu vir aqui em HTML, menu, é aquele menu que a gente falou nas aulas anteriores, certo? Então, aqui eu estou mandando para home, aqui eu estou enviando para pasta páginas aqui
Página 1, página 2, página 3, login e sair.php. Então, são só links HTML, certo? Então, você não precisa se preocupar com isso daqui. Esse require once session, a gente falou na última aula, certo? Ele está em includes, então eu vou vir aqui em includes session. O arquivo não tem nada, certo? Então, a gente vai começar a trabalhar com ele. Então, aqui a gente vai falar o seguinte, PHP, certo? PHP, e a gente vai iniciar a sessão. Então, o que a gente falou? If session status diferente de PHP session active, session start, certo? Isso que a gente falou, isso aqui é uma função, certo? Então, a gente precisa executar ela. Então, isso que a gente falou um pouquinho para trás nesse vídeo aqui, certo? Então, aqui a gente está iniciando a sessão, caso não tenha nenhuma sessão iniciada. Então, agora, esse index aqui tem uma sessão iniciada. Deixa eu ver se as outras páginas têm também. Não tem. Então, na página de login eu não vou ter sessão, certo? Então, deixa sem sessão. Então, aqui na página 1, aqui eu vou ter que mudar o caminho, certo? Porque aqui é o seguinte, ó, o index está na raiz. E essas páginas, todas as outras páginas aqui, ó, estão dentro dessa pasta páginas. Então, a gente já falou sobre isso. Se eu quiser subir um diretório, barra, e aí eu vou pegar esse includes e vou incluir esse session.php, certo? Então, em todas essas outras páginas aqui, eu vou ter que fazer dessa maneira aqui. Então, na página 1 a gente já tem, vamos conferir se está tudo perfeitinho. Página 1, beleza, tudo certinho. Vamos iniciar a sessão em todas as outras páginas aqui. Então, página 2, página 3 e no sair já tinha, né? Então, página 2, vamos executar isso daqui. Página 3. Aqui. E o session já está aqui. Então, esse arquivo, eu vou fazer mais uma coisa nele aqui, ó. Aliás, não, vou deixar ele assim. Então, beleza, esse arquivo está pronto aqui. Esses outros todos têm a sessão iniciando, certo? Então, beleza. Agora, vamos trabalhar no formulário de login. Lembra que a gente estava utilizando action do formulário de login na outra aula para enviar para a mesma página? Geralmente não é assim que funciona, certo? Então aqui eu já deixei preparado para ele enviar para um arquivo que chama logar, e esse arquivo está dentro da pasta forms aqui, certo? Esse arquivo não tem nada, justamente para a gente montar ele aqui agora. Então, para a gente logar o usuário, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar, copiar isso aqui para não ter que ficar digitando. Vou incluir este arquivo, esse arquivo session aqui também, certo? Então, outra coisa que eu quero fazer aqui, ó, tá vendo que aqui no meu includes eu tenho um arquivo DB? Esse arquivo aqui é como a gente falou na aula anterior, eu estou simulando que esses dados aqui estejam vindo da base de dados. Então, eu chamei ele de db.php. Então, esse é o usuário que eu quero logar no momento, esses dados aqui. Quando a gente for falar de base de dados, PDO e coisas similares a isso, a gente pode retornar e montar um outro sistema de login utilizando base de dados real mesmo, certo? Mas nesse momento aqui, isso aqui vai servir para a gente. Então, eu preciso incluir esse arquivo aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, require once, includes/db.php, certo? Então, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, p usuário, certo? Se o usuário postou alguma coisa, post usuário ou no, certo? A gente fez isso na última aula, então não preciso detalhar muito aqui. P senha igual post senha ou no, certo? E vamos voltar aqui. Aqui eu vou falar aquele esquema para a gente logar o usuário. Eu vou fazer o seguinte: if p usuário igual a usuário db, certo? O usuário db é este usuário aqui. Então, a gente já sabe de onde está vindo essa variável aqui. E p senha igual a senha db. Então, os dados do meu usuário estão corretos, certo? O que ele postou é igual ao usuário e a senha da base de dados. Então, a gente vai setar a nossa sessão, certo? Session. Deixa eu fazer isso aqui, já copiar para ir mais rapidinho.
igual a usuário DB. Session usuário, né? No caso, usuário, session senha. E aqui, ao invés de falar logged, usuário logado, a gente já aprendeu que a gente pode pegar o session ID, certo? Então, eu vou pegar aqui o session ID. E aí, se logar o usuário, a gente vai vir aqui e vai dar um header, né? Vai redirecionar o usuário, location, para http localhost index.php, certo? A gente vai mandar ele para home, para nossa raiz aqui. E se não der certo, eu vou fazer o seguinte: se tiver qualquer variável de sessão ou qualquer coisa do tipo, session unset, já mato aqui as variáveis de sessão, session destroy, certo? Se houver qualquer coisa aqui, e header location, aí o mesmo link que, porém, agora eu vou enviar o cara para a página de login. Então, páginas/login.php, certo? Então, basicamente, esse é o nosso sistema de login, certo? Bem básico, continua bem básico ainda, não tem muita verificação nem nada. Só checa se o que o usuário digitou, é igual ao usuário da base de dados, a senha que o usuário digitou é igual à senha da base de dados, e aí aqui a gente pega o Session ID. E aí nas outras páginas a gente pode conferir, por exemplo, se a Session ID é igual a Session ID que está configurada nessa seção aqui, é igual ao Session ID aqui, certo? Uma maneira, por exemplo, de você deslogar o usuário seria você conferir em todas as páginas se o usuário que está na sessão aqui no momento, o usuário e a senha que estão na sessão aqui no momento, são os mesmos da base de dados, certo? Então, a cada atualização de página, você checa isso novamente. E você pode também, se quiser, salvar o Session ID na base de dados e conferir usuário, senha, Session ID. Caso você queira também o IP do cliente, coisa do tipo, checar todos esses dados, certo? A cada atualização da página, você checa. O usuário é o mesmo que está na base de dados, a senha é a mesma que está na base de dados, a Session ID é a mesma de quando o usuário logou, certo? Que aqui a gente está setando a Session ID. Então, nas páginas a gente pode checar, beleza. A Session ID atual é a mesma de quando o usuário logou? Então beleza, chequei mais uma conferência. E, por exemplo, o IP. O IP, quando o cliente logou, era esse. Se, por exemplo, algum hacker tentar acessar burlar o sistema e utilizar o ID de sessão do usuário para alguma coisa, logar, por exemplo, você desloga o usuário. Você fala, opa, esse IP não é o mesmo da última sessão desse usuário, certo? E aí você desloga o usuário. Esse é um sistema bem mais seguro, certo? Então, aqui a gente vai só fazer checagem de... A gente pode checar também. Porém, se a gente for checar isso... A cada página, a cada atualização de página, a gente checar se o usuário e a senha for o mesmo do nosso DB aqui, a gente vai ter que pôr esse arquivo em todas as páginas. Eu acho que já deu para você entender que dá para você fazer isso, certo? Aqui eu vou só checar se o ID atual da sessão é igual ao ID de quando o usuário logou. Só isso que eu vou checar em todas as páginas para falar que ele está logado, certo? Não é tão seguro fazer isso assim. Então, vamos vir aqui, por exemplo, vamos testar se o sistema de login está funcionando. Então, eu vou vir no login. Se eu logar corretamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, se eu loguei corretamente, ele tinha que vir para home, certo? Se eu vou sair, vou tentar vir na home. Não fiz nada na home. Se eu sair e voltar aqui e digitar um usuário ou senha errada, ele tem que voltar na página de login, que é o que a gente fez aqui, certo? Então, aqui no logar, a gente fez o seguinte, se logou, certo? Se deu tudo certo, vai para home. Se deu tudo errado, volta para a página de login. Beleza? Então, aqui ó, no login, se tiver errado, volta aqui para a página de login. Então, beleza, vamos logar o nosso usuário, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aí o nosso usuário está logado. Então aqui, ó, na home, aliás, na página 1 aqui, por exemplo, eu quero que a página inteira seja bloqueada. Só usuários logados podem acessar a página 1. Então eu vou vir aqui na página 1. Aliás, no nosso arquivo de sessão eu vou fazer um negócio para simplificar aqui, ó. Aqui eu vou checar logado igual a is set session ID. E, conforme eu te falei, eu vou checar isso daqui, ó. Session ID igual ao session ID. Certo? Então é o seguinte, eu estou checando se a variável session, se essa chave aqui do session que a gente setou aqui no logar aqui, ó, se essa variável está setada, se ela foi configurada, certo? E se o ID atual da sessão é igual esse session ID. Aqui também eu poderia checar, por exemplo, se o usuário atual é igual ao usuário do DB, igual eu te expliquei, certo? Não vamos repetir isso de novo. Então vamos ver se deu tudo certo aqui. Então eu tenho essa variável logado, esse arquivo de sessão está em todas as páginas aqui, certo? Então eu fiz isso daqui só para eu não precisar ficar digitando toda essa linha de código toda vez que eu precisar de checar isso, certo? Então aqui logado representa isso tudo aqui, certo? Então vamos ver aqui na nossa página 1, eu vou vir aqui no cabeçalho e vou falar o seguinte, if diferente, né? Não. Se não logado, por exemplo, você pode fazer o que você achar melhor aqui, ó. Você pode fazer assim, certo? Deixa eu te mostrar um exemplo. Echo. Aliás, die. Vou matar o script aqui e falar: você não tem permissão para acessar essa página. Certo? Então, se eu vir aqui na página 1, meu usuário está logado, certo? Nesse momento. Deixa eu deslogar. Aí eu estou na página de login. Se eu vir aqui, você não tem permissão para acessar essa página, certo? Então a página inteira foi bloqueada aqui nesse momento. Eu matei, die significa tipo morreu, mata o script aqui nessa linha, não executa mais nada para baixo daqui. Então isso é um jeito de você fazer isso. E além disso, você pode, ao invés de só mostrar uma página para o usuário, você simplesmente manda ele para a página de login, certo? Header, location, http localhost páginas login.php, certo? Então aqui, ó, isso aqui vai ser executado primeiro. Caso isso falhe, você mata o script, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. Login, página 1. Ó, tá vendo? Eu clico na página 1, ele não vai lá. Nem vai lá. Ele vai lá, é lógico, mas você não tá vendo. Ele vai lá e redireciona para a página de login de volta. E a home tá livre, certo? Então, só essa página não é possível de acessar porque a gente fez aquilo. Uma outra coisa que eu posso fazer, se eu quiser, com esse tipo de sistema de login, é, por exemplo, colocar algum conteúdo privado, mas sem bloquear a página inteira. Por exemplo, eu vou falar aqui, ó. Vou abrir as tags do PHP aqui, certo? E aí aqui eu poderia falar if logado echo p/p este é um conteúdo restrito, certo? E aí eu posso vir aqui e falar outra coisa, sei lá. Vamos abrir assim. Falar p, né? p/p. Vamos falar isso daqui. Session usuário. Ponto. Olá, usuário. E aí, esse é no index, né, que eu tô fazendo. Então, vamos ver aqui como é que tá. Ué. Eu não tô logado, deixa eu voltar. Eu não tô logado, certo? Deixa eu logar de novo. Luiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então aqui, ó, aqui vem o conteúdo da página, certo? Eu não estou bloqueando a página inteira, só estou bloqueando essa parte aqui, ó. Olá, Luiz, este é um conteúdo restrito, certo? Eu só estou vendo isso aqui e essa página aqui porque eu estou logado nesse momento, certo? Se eu vier aqui e sair, e aí eu voltar na home, eu já não vejo mais aquilo e não consigo acessar a página 1, certo? Então esse é aquele mesmo sistema de login que a gente montou na aula anterior, porém um pouquinho mais aprimorado, certo? E aí, ao decorrer das aulas, a gente pode ir montando um sisteminha da gente, montar um sistema de login também mais robusto, certo? E aí a gente aprende mais fazendo isso aí, certo? Mas essa aula eu vou deixar assim porque ela já tá bem longa, certo? Então, te vejo na próxima aula. Grande abraço!